Então, antes da gente fazer a primeira questão, e a gente vai fazer uma série de soluções baseadas aqui nas atividades, a gente vai olhar primeiro aqui a G, já tem dois bebezinhos que fizeram aqui a G, né, que foi o Ítalo e o Luiz Davi. Então a gente vai fazer algumas, só que antes vamos fazer umas funções que vão ajudar a gente a pedir dados, né? Então estou dentro aqui de treinos, eu vou criar, assim, vou chamar de inpututils.js. E tem esse nome de input, que input é entrada, é uma palavra bastante comum do programador. Viu, Meina? Eu gosto do seu sorriso. E utils, porque é utilidades, como fossem as ferramentas, né, Riquel? Então, eu eventualmente vou fazer isso aqui, como vocês já sabem, né? Eu vou fazer um importar algo de algum lugar, que a gente utiliza essa biblioteca, o Readline Sync, que é facinho de instalar, a gente já instalou ela algumas vezes, e vou criar a minha função main. Obrigado. E, eventualmente, eu faço logo o meu hello, só para não ficar, assim, com ambiente ruim, né? Vamos ver se vai dar tudo certo. Vou aqui no terminal, Node, Input Utils, né? Input Utils. Tá tudo ok, tá funcionando. Então, eventualmente, eu preciso pedir um número, né? Quando eu preciso pedir um número, o import sumiu, né? Import question. Tá, ótimo. Então, quando eu preciso pedir um número, eu faço assim, question, digite um número, né? E eu envolvo isso num number, tá certo? Tá certo, né? E eu escrevo, né? Você... Adevan, eu tô gravando a aula, não é necessário você gravar aí, tá bom? Você digitou, e aí eu boto aqui o número, né? Deixa eu rodar para ver se está funcionando. Então, vou digitar 10. A gente sempre faz o caso feliz logo para ver se dá certo, se é 10. Só que, como o próprio Ítalo já falou para a gente, né, encapsular, né, levar para uma outra função, e assim a gente tentar fazer o reuso dessa função. Então, eu vou criar uma função, eu posso criar ela para cima ou para baixo, tanto faz. Eu vou criar ela aqui para baixo, que eu vou chamar uma função chamada obter número, né? O papel dessa nossa função obter número é, toda vez que eu precisar de um número, eu vou chamar ela. Então, para eu pedir um número para o usuário, eu mando uma espécie de texto, né? Ou um label, que é a mensagem de explicação para ele, né? Digite a sua idade, digite a sua nota, ou digite simplesmente um número. E aqui eu vou pegar número, né? E vou fazer essa lógica que a gente acabou de fazer aqui. A gente acabou de fazer ela. Digite um número. Sim, por favor. O David Lucas cortou o cabelo. Eu estou vendendo bombom aí, professor. Se eu precisar... E aí a gente tem uma aula agora, viu, turma aí do YouTube? Como vender bombons. Peraí, mesmo com a guerra na Ucrânia e o aumento dos preços, eu vou lhe dar um. Porque a bolha estourou e tudo. E é uma bolinha, viu, turma? Não tá filmando, não ativei a câmera aqui, tá? A gente tá ao vivo no YouTube, viu, David Lucas? Sério. Muito bem. E aí eu faço isso. Então, isso aqui é o básico, né? Isso aqui é o básico para a gente pedir um número. Então, vejam só, prestem, por favor, bastante atenção, né? Então, quando eu precisar de um número, eu não vou botar mais isso aqui, né? Isso tudo lá. Eu posso simplesmente chamar a minha função, obter número, né? E eu posso já até, inclusive, mandar desse jeito aqui. Vamos ver se funciona, né? Obter número desse jeito. E eu boto o mesmo 10. Pode dar errado, a qualquer momento a gente vai descobrir o erro. O Herto está aqui hoje, pode ajudar a gente. Então, mudou para lá. Ah, professor, e se eu quiser mandar a minha própria mensagem, né? Que é tipo assim, digite sua idade. Digite sua idade, que também é um número, né? Então, a gente vai utilizar o nosso label e eu boto aqui o label, ó, certo? Então, para que você não fique confuso, a gente criou uma função obter número, que recebe um texto de descrição, e o que ela faz é só encapsular a nossa biblioteca de pedir dados. É somente isso. Diga, Brian. Tem como sacar um padrão para o label? Ótimo, perfeito. Vamos fazer isso, então, né? Vou executar primeiro aqui com o label.
Então, boa tarde. Quando eu precisar, ó, digite sua idade, eu vou botar aqui 38, né, que é a minha idade. Você digitou 38, está tudo funcionando. Mas, muitas vezes, eu preciso obter um valor qualquer, que geralmente é um número mesmo. Então, quando eu não passar nada, o Ryan sugeriu que a gente tivesse um valor padrão. Vamos experimentar fazer isso aqui, né? Digite um número. Somente isso. Então, quando alguém chamar sem passar nenhum valor para label, olha que label ficou opcional, né? Essa interrogação significa opcional. Você pode passar ou não. Se você passar, o valor que você passar vai ser entregue para label. Se você não passar, vai ser entregue para número. Muito bem. Vou botar aqui 38 novamente. Observe que o primeiro pedido de dados apareceu digite sua idade. E o segundo pedido de dado, né, que é esse aqui da linha 5, ó, ele apareceu o valor padrão, que é digite um número. Então, quando você precisar simplesmente de... Qual é a sua idade, Ryan? 17 anos. Simplesmente você faz isso. Ó, você digitou 38, eu não escrevi aqui qual foi o outro número, né, mas só para ficar certinho, deixa eu botar aqui valor. Então, 38, que é a minha idade em 2023. Você que está vendo esse vídeo em 2050, né, para saber. E a idade do Ryan, ele tinha 17 anos em 2023 também. 2050, o Ryan tem quantos anos? 17 com 34? Só? Nossa. O aluno Ita está aqui hoje, gente. Você não tirou não só o cabelo, mas a barba. Diga. Aluno do IFP, gente, por favor. Eu falei, do IFP, que é o David Lucas. Tem quantos anos? Você tem 23. E o Ryan, em 2050, vai ter quantos anos? Tem quantos anos daqui até 2050, gente? 17? 27? 27 com 17 dá quanto? 54? 44 anos, Ryan. Tem uma música do Luan Santana que fala assim, né? Em 2050, eu vou ser um taxista de aeroporto, contando nossa história a um garoto. Vocês conhecem essa música? Ai, não é sério? Vocês querem ver agora? Aí ele pega, abre a carteira e mostra assim: olha aqui a minha véia. Torce pra você achar uma dessas. Na vida isso é tudo que interessa. Eu não posso continuar cantando porque hoje eu estou muito emotivo, assim, senão eu vou chorar. E a câmera não está aberta aqui, né? Tudo bem, turma? Mas aí a gente não resolveu o nosso problema ainda, viu, Ryan? Que é o seguinte: e se eu fizer isso, né? Veja só, qual é a sua idade? Aí eu vou botar assim, 38, né? 38. Qual é a idade do Ryan? Eu vou só pressionar Enter, né? E fala, olha o que acontece aí. Então a gente vai tentar construir uma solução baseada nisso. Quando eu digitei um texto, e isso passou por dentro da transformação do number, 38 em texto virou none, né? Not a number, né? Não é um número. None significa isso. Not a number, né? Not a number. E o espaço, ele é elegível a número, isso em JavaScript. Aí você tem que experimentar isso na sua linguagem, o que acontece quando você digitar valores divergentes, não elegíveis a número, para fazer isso. Então vamos cuidar do primeiro caso, né? Do primeiro caso. Então eu posso aqui fazer o seguinte, né? Ao obter um número e eu verificar que esse número não é um número, a gente vai pedir outro número para ele. Ou seja, enquanto não for um número, né? Ou seja, enquanto ele não for um número, a gente pede novamente, tá? Vamos ver se isso funciona pra gente. Então, o que me autoriza a pedir um novo número? Isso é o while, né? Então, eu vou ficar parado ali, pedindo número e número e número e número. O que me autoriza a pedir outro número? Se é none, né? Se é none. E aí, existe uma função, especificamente em JavaScript, que faz isso. Ela verifica se é none, né? E, cara, esse número aqui que passou pelo meu filtro, ele é um none, ou seja, not a number. Se isso for verdade, a gente faz o quê? A gente tem que fazer o quê? Pedir novamente, Danilo, exatamente. E eu vou reatribuir a número. Se eu vou reatribuir, eu transformo em let.
e eu faço isso aqui, pede novamente. Antes você pode dar uma mensagenzinha, né? Um console log, valor inválido, né? E em seguida eu chamo o question com a mesma mensagem que veio. Vamos ver se isso ajuda a gente em alguma coisa. Então, aqui no primeiro valor, eu venho, digite a sua idade. Aí eu vou botar 30. Não, 23, que é a idade do David Lucas. 23. Olha, valor inválido. Digite outro número. É legal. Eu vou botar um traço, que eu não quero informar a minha idade, né? Valor inválido. Ele ainda está preso aqui na linha 4, olha. Ele ainda está preso na linha 4. Por quê? Porque a nossa função obter número agora, ela tem um pouquinho de inteligência, patrocínio, para saber que não foi um número e aí vai ficar travado lá. Então é como se a função main tá ok, o áudio vai ficar ruim aí, gente, viu? O patrocínio chegou, mas ele não passou aqui por trás, vocês não viram ele. Nós estamos ao vivo, patrocínio. Sério. Tá bom? E aí, eu vou sentar. E aí tem duas funções, a função main e a função obter número. A função main está em execução e ela pediu a função obter número. E a obter número tem um loop lá que vai girar enquanto estiver autorizado a pedir outro número, outro número, outro número. Por enquanto, a única restrição é enquanto for um none. Não é isso? Muito bem. E está funcionando, né? Vamos devagar, né? O arrastar da cadeira saiu aí, gente? Comenta aí. Estão falando que você... É comum os alunos aí chegarem atrasados? Pronto. Exatamente. Pronto, ok. Vamos de novo aqui. O patrocínio respondeu, até o professor chega atrasado. Botei. Muito bem, eu vou botar o quê? Olha, valor inválido. Vou botar 9, valor válido. Beleza? Então a gente já andou bastante, já ganhou aqui algum raciocínio. Alguém tem alguma pergunta, não compreendeu o funcionamento sobre o obter número? 13h40, a gente tem bastante tempo, não tem compromisso com o tempo. Você que está em casa aí vai fazendo a digestão junto com o João Gabriel. A Amanda está achando muito engraçado, gente. Oi. What's your name? Paulo César. Posso explicar o? Aqui? Ok, vamos lá. Então, o que é que nós temos nesse código? Nós estamos criando aqui um motorzinho que ele é responsável para obter o número do usuário sempre que a gente precisar. E a gente precisa que ele nos garanta que vai devolver um número mesmo, né? Que a gente agora vai considerar que a pessoa pode não digitar um valor válido, né? Então, primeiro, eu pego um número. Lembra do estado anterior? Não é um número, é uma espécie de candidato a número, né? É uma entrada, né? É uma entrada. Então, cara, digite aí um valor, eu vou botar ele no liquidificadorzinho que transforma o valor que você digitar em number. Então, o question que eu botei aqui dentro, a gente já conhece, ele vai parar a execução do programa, esperando você digitar algo no teclado. Isso sempre é texto. O que o usuário digita é sempre texto. O tipo de dado é texto. A gente precisa que o tipo de dado seja número, ou seja, habilite operações numéricas, né? Então ele passa no liquidificador. Só que em JavaScript, se você entregar alguma coisa para number que não é possível converter no número inteiro ou float, ele retorna um valor chamado none, que é um número que não é um número, ou seja, not a number. Ok, então esse cara vem. Eu não tenho certeza se ele é número ou se ele é none. Se ele for none, eu tenho que pedir outro número, porque eu não posso retornar none. Não é isso? Então é isso que esse while faz. Esse while, ele vai fazer um trabalho, que é pedir outro número. O que autoriza ele a pedir outro número? Se o número atual for um none, ou seja, um número inválido, não for número. Enquanto não for número, pede um número e antes mostra para ele valor inválido. Então, expressão de continuidade, está ali, is none. Enquanto é none, pede de novo o trabalho, mostra a mensagem de erro e pede um dado. Na linha 13 nós temos o trabalho e nós temos também a convergência de dados. Convergência de dados não tem relação com ir crescendo, diminuindo nem nada. Significa condições para que em algum momento esse while pare de girar. Tá bom? É Paulo César? Paulo César. Is that okay? Ok.
Pois não. Esse isNaN é do JavaScript. A gente pode fazer, daqui a pouquinho, no Python, como é que a gente pode fazer uma função semelhante a essa. Eu até expliquei mais cedo que você tem que investigar. A gente abriu o terminal mais cedo, patrocínio. Está até gravado, você vai ver depois, né? Não gravei essa parte, né? Mas na sua linguagem, o que acontece quando você entrega valores fora do domínio, né? O domínio significa o grupo de valores numéricos. Ou seja, quando eu digito um espaço para número em Python, o que acontece? Né? Eu envolvo isso com int ou com float. A gente verificou que aqui no JavaScript, se eu passar um espaço, ele transforma em zero. Em Python eu já sei que não é assim. Então, olha especificamente na sua linguagem o que acontece quando você bota valores fora do domínio, né? Então, a gente já verificou que quando digita um texto, ele vira none. Mas quando digita vazio, ele fica zero, né? Vamos dar uma olhada aqui agora. Então, a gente já está funcionando, né? Ok? Se botar um número correto, ele vai. Se botar algo que não é número, ele diz que é inválido e pede de novo. E pede de novo, até você digitar um valor e aí ele encerra. Pois não, Ryan. Pode perguntar à vontade, viu, turma? Tá bom, vamos ver se a gente faz esse caso específico mais na frente, um pouquinho, tá? Eu quero fazer agora com o espaço. O Ryan pediu pra gente testar com o infinito, tá? Vamos ver se a gente vai testar pro final. Não sei se tem tanta relevância, mas a gente utilizou o mais infinito e o menos infinito na última aula, né? Então tem relevância sim. João Gabriel, por favor. Aqui é um parâmetro opcional. É um parâmetro de... são duas coisas que estão acontecendo no momento que eu faço isso. Na declaração da função, eu atribuí um valor. Aqui, duas coisas vão acontecer. Esse parâmetro passa a ser opcional. Eu posso chamar essa função sem passar um label. E a função é inteligente o suficiente para saber. Se você não passar um valor para label, eu vou utilizar este valor, que é digite um número. Se você passar um valor, eu vou utilizar o valor que você me passar. Ótimo. Então, é um valor default. Em Python também tem isso, né, Brian? Muito bem. A nossa disciplina, gente, você que está aí ao vivo, está habilitado 4 linguagens de programação, que é JavaScript, Python, Go e C. A gente tem feito principalmente em JavaScript. Podemos continuar, Bianca? Muito bem. Agora vamos testar, e é assim que vocês vão fazer quando estiverem construindo robozinhos, né? Vão testando os edge cases, né? Os casos extremos ali. Agora, quando a pessoa digitar espaço ou nada, não, quando digitar nada, né? Vou dar só pressionar Enter, tá? Só pressionar Enter. Você digitou 0. Não é o que a gente quer. Quando a pessoa não digitar nada, a gente quer falar para ela valor inválido também e pedir um novo número, né? Porque de repente a pessoa digita sem querer um Enter, né? Vamos fazer a seguinte intervenção aqui na nossa função. Eu vou receber aqui a entrada, né? Eu não vou botar ela no motorzinho, no conversor de número logo, porque eu sei que se a pessoa digitar espaço de cara, já vai converter para 0. Então eu vou botar o number aqui, né? Eu boto o number aqui. Então, eu devo pedir um novo número se, ao pegar esse conteúdo, ele for none, porque a gente já verificou aqui antes que se botar o espaço, ele vai ser none ou não? Não, tudo bem. Ou número, que é a variável ali de entrada, né? Se ela for vazio, né? É para eu pedir de novo, se ela for vazio, né? Então, ao converter, se for none, ou ao converter, se for none, ou se o valor digitado for um espaço, ou seja, nada, não é espaço, né? Espaço é outra coisa. É nada, pressionado somente Enter, é para mostrar valor inválido, certo? E aqui no final, aqui eu tiro também, porque eu não quero que ele vire number lá. E só aqui no final que eu vou botar o number novamente, porque agora a gente está trabalhando com strings, olha. A gente vai converter para número só temporariamente aqui no próprio while, só para saber se ele consegue converter, né, para número ou para none, né? Pois não, patrocínio. Sim. Aham. Vai retornar 0, mas olha como é o ou, basta que uma das duas seja verdade para que o loop obtenha autorização para girar.
Mesmo que aqui não vai dar none, vai dar 0, mas aqui vai dar true, ele vai entrar. A gente vai executar. O bom da engenharia de software, da programação, é que o teste é barato, né? Por isso que engenharia civil, ele é mais caro, porque o teste ele é caro, apesar dos simuladores e tudo, né? Você tem que fazer muito cálculo mesmo, né? Aqui não precisa fazer muito cálculo. Eu posso assumir o erro, porque a construção do programa é barato, né? Só é um enter. Tem um artigo sobre isso, que é do Jack Reeves, que ele fala sobre isso, né? Se nós somos engenheiros ou não, se os programadores são engenheiros ou não. Eu vou digitar a letra H, valor inválido, vou digitar 0, valor válido, tudo bem, está esperado. Agora eu vou digitar nada, vou só pressionar Enter. Se der errado, a gente tem aqui mais de 2 horas para tentar. Não sei se vai resolver, né, Brian? Olha, beleza, funcionou. Só com o Enter funcionou. Vou digitar 0, para ver se não quebrou outra coisa. Deu certo, você digitou 0. E a nossa função, ela está numa maturidade suficiente para ser utilizada em produção, na minha opinião. Ela tem um valor padrão, ela, se for um valor inválido, ela pede de novo. Se for só um Enter limpo, ela pede de novo. Pois não, Brian? Vamos testar com o espaço, né? O espaço é para dar certo, né? Porque vai ser só uma string, né? O espaço, ó, valor inválido, deu ok, né? João Gabriel, tudo bem? Juan, todo mundo, né? Pois não. Alguém segurar a cabeça da Delvan aí, por favor, gente? E na cabeça. Pois não. Não entendi. Onde é o ternário? Diga a linha. Qual é a linha, por favor? Na linha? Na linha 11. Não, não é um ternário. Não, isso aqui é uma expressão booleana normal. Toda vez está saltando aqui. Isso aqui é uma expressão booleana com ou, né? Essa função isNaN, ela retorna true toda vez que você passa um valor que não é elegível para número, né? Exceto o vazio, né? Eu tenho que pedir perdão para você 3 vezes, porque eu não estou vendo o que é que você está falando. No final, certo? Isso, aham. O ternário que você está chamando são os 3 iguais? O que é que tem ele? O ternário é outra coisa. O ternário é um operador condicional se e se não. Mas tudo bem, agora eu entendi. Aqueles 3 iguais ali, que eles estão fazendo uma comparação se o valor que eu digitei na linha 9 ou na linha 13, se foi nada. Se tiver sido nada, eu tenho que escrever valor inválido, por favor, digite isso. Is that okay? Ítalo. Riquelme. Como eu falei agora há pouco, a gente pode testar o tempo todo, né? E eu até recomendo que vocês utilizem esse ambiente aqui, tanto de Python como de JavaScript, para isso, né? Estou com uma duvidazinha boba. Cara, o que acontece quando eu fizer isso? Vamos aqui. O Ricardo me pediu para a gente verificar. E se eu botar um espaço antes, ele vai fazer um trim, né? O trim é remover espaços da extremidade. Então, se eu botar assim, number... Se eu botar isso aqui, a gente já sabe que ele vira 0, né? Ó, sabe que ele vira 0. Vou botar a letra M agora. E se eu botar espaço 38, né? O que vai acontecer, né? M, ele faz, né? Faz o número. O nome dessa operação é trim, né? Ele faz. Eu acho que isso não acontece em Python, viu? Isso não acontece. Acontece? Ele faz o trim? São números, às vezes tem espaço, mas são números. E a função de converter, bota na função int ou na função float. Ele dá certo também. O Ryan confirmou que dá certo também, viu, gente? Perfeito, ótimo. Ótimo, muito bem. O Ítalo falou o seguinte, olha, a gente já tem a função obter número e está funcionando, certo? Só que, obviamente, não há idade 0, nem nada disso, né? Daria certo para a gente criar uma outra função para obter apenas números positivos, né? Que é uma outra função, às vezes é necessário. Então, quando eu precisar de um número, eu chamo somente assim mesmo, né? Obter um número, já tem inclusive o valor default, vai dar certo, né? Vai aparecer, se você não digitar um valor correto, ele vai pedir de novo, e dá certo. Mas quando é a idade, né? Vou fazer a idade aqui embaixo.
const idade, obter número, digite sua idade, e eu vou dar console log, devagar, não tem compromisso com sua idade é idade. Muito bem, foi muito bem observado. A galera aí do YouTube, o Ítalo, ele é bem... Eu vou botar a foto do Ítalo no Instagram para vocês olharem, mas eu sinalizo aí na comunidade para vocês olharem ele lá. Ele tem luzes vermelhas no cabelo. Tá desbotando um pouco. O número tudo bem, né? 6. Aí qual é a sua idade, né? -1. Sua idade é -1. É semanticamente errado, né? Semanticamente errado. Então, é bom que a gente tenha uma função assim, ó. Function. Obter número positivo. Quando a gente precisar, a gente ter um labelzinho dessa. E aí ela vai fazer uma restrição, né? Vai fazer uma restrição. E aí fica muito massa, porque agora a gente já pode reaproveitar o nosso conhecimento de obter um número. O primeiro passo para obter um número positivo é obter um número. Obter um número e então verificar se ele é positivo. Então eu venho lá e obtenho um número. E quem é que sabe pedir um número para o usuário? Perfeito. O João Gabriel acabou de ajudar a gente aqui. Então eu vou obter um número, e mando o label para lá que eu recebi. E em seguida, enquanto esse número, o que me autoriza a pedir número novamente? Ou o que me obriga? Enquanto ele for menor ou igual a 0, porque é um número positivo que a gente quer. Enquanto for menor ou igual a 0, o que eu vou dizer para o usuário? Eu vou dizer, ei cara, favor, digite um número positivo. Porque o aviso de número, essa função já vai encapsular certinho para a gente. E faço o que mais? E peço novamente um número. Obter número, eu boto número, que é a convergência de dados. E mando o próprio label que eu recebi, né? Quando ele se largar daquele while, eu posso retornar aqui tranquilamente que ele vai me retornar um número positivo. Possivelmente, viu, gente? Está ao vivo, né? Ao vivo é mais gostoso. Diga a linha, por favor, porque eu estou estudando. A linha 11. Certo, eu tenho um valor padrão para quando eu vou obter um número. Se você não passar, eu vou utilizar essa mensagem. É não. Mas se eu não passar um label, ele vai mandar nada e aqui tem um valor padrão. Eu não preciso me preocupar, né? Mas eu poderia fazer isso aqui também. Digite um valor positivo. Que aqui eu botei digite um número, né? Eu posso sim botar aqui. Digite um número positivo. Foi boa a sua intervenção. Ele deixa. JavaScript deixa mesmo quando não é opcional. Mas quando a gente faz essa atribuição, dá um valor padrão, ele vira opcional. Eu até falei mais cedo aqui, olha. Deixa eu ver se... Observe como o parâmetro aqui, a tipagem dele tem uma interrogação no final. Isso significa que é opcional. Significa que é opcional. Tá bom? Então, opcional string. Se você mandar, tudo bem. Se você não mandar, tudo bem. Vamos verificar se a idade está ok. Eu vou só comentar esses aqui, para a gente não precisar ficar digitando várias vezes, mas eu deixo aí. Digite sua idade. Vou botar a idade normal. Sempre testa o caso feliz, para que você, né, não perca. Beleza, tudo bem, está dando certo. Agora vamos aos casos adversos. Né? Vou mandar nada novamente. Valor inválido, divide sua idade. Quem está fazendo isso aqui é a obter número, né? Muito bem, eu vou digitar 8. Valor inválido, divide novamente. Eu vou botar 0. Eu não quero falar minha idade, né, para os caras e tal. Sua idade é 0. Olha, vazou, não deu certo. Não deu certo. Hã? Foi menor ou igual a 0?
Estaria certo, né? Porque o 0 ele é menor ou igual a 0, teria que pedir novamente. Deixa eu botar um valor. Não, mas eu estou pedindo um número negativo, né? Sua idade não está valendo nada aqui, ó. Sabe por que não está valendo nada? Excelente, Amanda. A gente está chamando obter número, quando a gente teria que chamar obter número positivo. Ótimo, muito bem. Perfeito, a Amanda está atenta hoje. Não sei o que foi que mudou para ela ficar atenta hoje na aula. É a Amanda, a outra Amanda, a roqueira, não é aquela Amanda calminha não. Viu a Amanda roqueira? A que parece com o Igor, ou que o Igor parece com ela, né? Vou botar o 38 de novo. Hoje é aniversário dela? Ah, parabéns, Amanda. Tenho muita saudade de você. Ela é maravilhosa, a Amanda. Quase todas as Amandas são maravilhosas, será? Tem algumas que não são, né? Eu desconfiei, eu achando que era. Muito bem. Ok, vou botar 0. Por favor, digite um número positivo. Funcionou. Vou botar nada. Valor inválido, digite sua idade. Olha, ele não foi para o número positivo porque ele já barrou no número, né? E aí eu vou botar -1, digite um número positivo. E então eu vou botar a idade da Amanda. A Amanda deve estar completando, parece que ela tinha 29 anos ano passado. Eu acho que ela está completando 30. Hoje é aniversário da mamãe também, como alguns de vocês já sabem. E sua idade é 30 e a sugestão aqui do Ítalo funcionou. Olha, nós temos duas funções aqui maravilhosas, né? A obter número e a obter número positivo, e elas estão sucesso demais, tá? Só para a gente encapsular aqui melhor, nem melhor, para a gente ter um kitzinho de funções, eu vou fazer uma função mostrar texto, tá? Uma mostrar texto, e assim a gente cria uma abstração em cima do console log, e a gente não precisa mais fazer isso, e uma obter texto, tá bom? Então a gente vai ter também uma função assim, function, obter texto. Quando eu precisar obter texto, eu faço do mesmo jeito, boto um label aqui, né? Digite um texto, muito bem. E aí simplesmente eu chamo a nossa função, obter texto não tem restrição, é só chamar question passando o label, né? E simplesmente dar um retorno no texto. Tudo bem? E qual foi a outra que eu precisaria? Mostrar texto, né? E a function mostrar texto, não sei se é uma boa ideia, mas a gente vai botar ela aqui. Ela simplesmente recebe um texto e a gente simplesmente chama console log texto, somente isso, tá? A gente poderia até botar essa mesma assinatura do console log, ó. Só botar que era um array de texto para a gente poder mandar vários. Se quisesse, poderia fazer também assim, ó, botar 3 pontos, né? Texto e dizer que ele é um array de qualquer coisa, né? Poderia fazer isso aqui, que ele seria um array de qualquer coisa e dá certo, tá? Mas não vou fazer isso. Muito bem. E agora eu vou utilizar somente funções minhas, né? Ó, chamo obter número, mostrar texto. Aqui eu já chamo a mostrar texto. E aqui eu já chamo a mostrar texto também. E está tudo encapsulado. Vamos ver se funciona já. Eu abro. Olha, funcionou, né? 7, tudo bem, funcionou também. Enter, valor inválido, 9, ok. E -100, digite um inteiro positivo, vou botar 0, por favor, digite um número positivo, vou botar nada e vou botar 89. E está tudo ok. Qual a vantagem de encapsular? Primeiro é o reuso, né? Que é o próprio uso das funções. Isso é maravilhoso por si só. Qual é a outra grande vantagem? Hoje a gente está utilizando a readline sync. Mas se você quiser mudar para outra, para pedir dados, né? Você não precisaria sair mudando o seu código todo daqui para frente. Bastaria mudar essa obter texto. E daria tudo certo, né? Daria tudo certo para ela. Obter texto, obter texto. Aqui na question, ó. Obter, perdão, não tinha usado ainda, né? E eu boto aqui, obter. Obrigado. Obter texto, ó. Não vou ter mais nada da biblioteca aqui em nenhum lugar. Obter número, mostrar texto e pronto. Agora, se eu quiser mudar da readline sync para outra biblioteca que surgiu agorinha, eu só mudo aqui o import e mudo apenas aqui essa linha 36 e todo o meu código, que pode ter centenas de linhas, vai funcionar e funcionar muito bem. Tá ok? Pois não. Vira um array, um conjunto de dados. Você pode mandar um ou mais valores, que ele vai entender que são vários valores.
Ele faz... a gente vai ver isso mais para frente, possivelmente. Ele vai escrever como sendo um valor só. O consolador não vai dar certo. Porque ele... não vai dar certo, né? De alguma forma não vai dar certo, tá? A gente, por enquanto, considera que quando eu quero escrever alguma coisa, eu mando uma coisa e ele vai fazer lá. E a gente vai evoluindo. Ok. Só que para eu ter um reuso efetivo, seria interessante que essas funções eu pudesse deixar elas aqui e eu chamar num outro lugar, né? Então, eu vou fazer o seguinte. Então, eu tenho um input utils, e eu vou criar uma demo utils de demonstração para a gente verificar como é que eu faço para ter uma função especificada num arquivo e utilizar num outro arquivo, e a gente começa a ter uma maturidade melhor quanto a isso. Eu vou criar um arquivo aqui chamado demo utils. Esse demo é de demonstração. Muito bem. E aí eu vou trazer aqui a demonstração para cá. Eu deixo só as minhas funções lá. Está aqui, muito bem. Se eu executar esse código, olha o que vai acontecer, né? Ele vai dar errado, porque ele não vai encontrar a função, né? Ele não vai encontrar a função demo utils. Ele não deu nada errado, porque eu sequer executei a main, isso é comum. Agora sim, né? Obter número positivo não existe, não foi definido. Certo, Rogério? Você vai precisar importar ela. Então, ela está nesse arquivo aqui, que é a função obter número positivo. Eu tenho que exportar ela. Eu vou dar um export, assim, para ela ficar disponível. Em Python não é necessário dar o export, né? As funções já estão naturalmente prontas para isso. Então, eu vou vir aqui... Obrigado, bebê. Perfeito, ótimo. O Ryan fez uma fala aqui sobre o dunder name e dunder main, tá? Ok, então eu vou puxar aqui do meu arquivo, que está nesse diretório. O nome dele é input utils. Eu não tenho certeza se eu preciso botar um ponto .js aqui e eu quero importar a função obter número positivo, né? Então estou fazendo um import nosso. Olha que legal isso, né? Vamos ver se funciona agora. Se não funcionar, a gente abre aqui o chat GPT. Pessoal, em 2023 surgiu uma tal inteligência artificial que vocês devem sorrir aí em 2050 sobre isso, né? E aí tá todo mundo com medo aqui. Não sei se existe a profissão programador, não sei se existe o YouTube assim em 2050, mas você pode ter achado algum, sei lá, algum disco rígido de um data center qualquer e achou esse vídeo aí. Vamos só ver se a gente continua com esse erro, com um erro novo, ou se dá certo. Demo utils. É um erro novo, pois não. Olha já. O erro foi porque a gente executou o arquivo errado, né? Não, o arquivo certo, né? Foi o arquivo certo que a gente executou? Demo utils, né? Vamos só livrar desse erro, João Gabriel, já você faz essa pergunta. O demo utils está certo, né? Vou beber água, que costuma dar certo. Qual foi o erro aqui? Só que main não existe mais. No momento que a gente fez o import aqui, a gente está chamando essa danada main aqui, porque ele executa o arquivo como um todo, e isso tem relação, inclusive, com o dunder name e dunder main que o Ryan citou. O dunder, viu, Ryan? São dois underline. Em Python a gente chama isso de dunder. Quando tem dois de um lado, dois do outro, e tem a palavra main, chama dunder main. Dunder name. Tem inclusive um site chamado Dunder Labs. Olha. E demo utils funciona, está importando certinho, ó. 9, ok, deu certo. João Gabriel acabou de perguntar para a gente, professor, eu preciso importar mais de uma coisa de lá. E a gente precisa de fato, porque a gente importou só a obter e não importou a mostrar texto, né? A gente pode só botar a vírgula aqui, né? Mostrar texto e tá tudo bem. Ó. Tem como importar tudo, sim. Eu acho que se eu botar o autocompletar aqui, contra o espaço, ele mostra que tá. Tanto é que, se você observar aqui, ó,
Eu botei aqui, mas na hora que eu salvo, ó, ele está ativado. Mas isso é do VS Code, né? Independente do VS Code, você vai importar daquele jeito, né? E vai dar tudo certo daqui a pouquinho. Por que não deu certo o mostrar texto? Eu não exportei. Então tem um controle de exportação. Eu acho isso legal. Porque nem tudo que está lá, de repente, você quer exportar. Às vezes eu tenho uma função que ela é útil para uma outra função, né? Mas não para o público externo. Ela é privada, né? Então vamos exportar, mostrar texto também. Mostrar texto, né? Eu dou um export nela. Tudo que é exportado desta forma, a gente tem que importar dentro dos colchetes. Dentro dos colchetes. Tudo bem? Pois não, Ítalo. À vontade. Sem nenhum problema. É possível fazer mais coisas aqui no importar. Você pode, igual aquilo que a gente fez, dar um export all e renomear, dar um nome completo para todo mundo. Eu posso importar e dar um novo nome, que eu não sei como é, se é com 2 pontos ou se é com S. Mas dá para fazer muita coisa aqui. Tá bacana já pra gente, né? Tá bom. Eu botei esse ponto barra porque é um import relativo, ou seja, do diretório que eu estou, import desse arquivo, input utils. E aí os nossos programas daqui para frente, a gente pode fazer isso. A gente pode, inclusive, ter um arquivo principal. Nesse arquivo principal vai ter a função main e apenas as funções de negócio, ou seja, as funções que têm relação com a questão, e não funções acessórias, né, que serão reutilizadas em toda e qualquer questão. E aí, com o tempo, a gente vai vendo quais são os problemas disso, em que lugar que eu boto o meu útil dentro de um só projeto, se eu boto no nível mais alto de pasta, se eu consigo fazer import de qualquer lugar. A gente pode encerrar essa primeira parte aqui da gravação. O João Gabriel tem mais uma pergunta. Perdão, fale novamente. Sim, ele não é mais executável, porque ele não tem função main. Ele não é um arquivo que eu vou chegar aqui e vou chamar ele. Ó. Ele não tem função executável. Ele é um arquivo que me fornece ferramentas. A gente poderia, inclusive, chamar de input tools. Em inglês, Danilo. Pois não, Ítalo. Por quê? E isso é maravilhoso, né? A gente desconhece como é que os dados são pedidos. A gente encapsulou isso não só em funções, como num arquivo separado. Isso não interessa pra gente. Ele tem a mecânica dele e a gente está só utilizando. Olha como é mágico, né? Você agora pode mudar a sua biblioteca de pedir dados e isso alterar 300 questões ou as 1.300 que vocês têm que fazer no semestre. E ficou massa. Então, eu preciso só importar de lá. E no momento que eu rodo esse import aqui, Ítalo, ele vai necessariamente fazer esse import aqui, porque ele vai executar esse arquivo. Tanto é que ele deu erro quando a gente executou a main. Então, ele vai ser importado por este arquivo que eu importei. E eu ignoro as bibliotecas que ele utiliza. Não preciso ter conhecimento. Eu só preciso input utils. Eu sei que você tem uma função aí chamada obter número positivo. Me dá ela aí, por favor. E quando você precisar da obter números, né? Você vem aqui e bota também obter número, né? E tem que botar o export lá, claro. Obrigado. João Gabriel. Essa daqui não é executável, como eu mostrei para vocês. A demo é executado. E aí obter número funciona e funciona maravilhosamente bem. Digite a sua idade, 0, idade não é válida, 55. A gente pode fazer várias outras funções e é até legal vocês realizarem, como por exemplo, obter número numa faixa. Às vezes você digite um valor entre 0 e 100. Você pode ter uma função, obter número entre 0 e 100. Germano, você pode, por favor, desligar seu notebook? E aí, várias outras funções de pedido de dados você pode ir criando. Pode mostrar número, pode obter texto. Obter texto com no mínimo tantos caracteres. Obter texto que tenha no mínimo tantas palavras. Você vai botando lá na sua input tools, na sua input utils. Alguma dúvida? Por favor, patrocínio. A linha 9. A gente geralmente importa assim quando tem vários, ó. Ele é usado por ela, não pela minha aqui.
Eu compreendi que está no rumo da pergunta do Ítalo. Se eu preciso importar a readline sync na main para utilizar essas funções, não preciso, porque quem precisa é ela. E ela está nesse contexto onde ele está disponível. Obter número tem o mostrar texto. E o mostrar texto é alcançável para ela, porque está aqui dentro do meu mesmo arquivo. E aí eu não preciso exportar para utilizar. Porque eu quis usar ela, tá? Só explicitamente. Pois não, Lívia? Acho que sim. Você vai delegando as responsabilidades para cada momento. Não é exatamente isso, mas a palavra que seria para lembrar mais do que a gente está fazendo aqui é encapsulamento, né? Ou encapsulation in English. Exatamente. Mas o encapsulamento não tem muito a ver só com PO, né? O encapsular tem a ver com cápsula, né? Poxa, eu quero botar isso aqui de um jeito que eu possa chamar pelo nome e que a lógica fique ali assim guardadinha. Tudo bem? Podemos dar por encerrado ou alguém tem alguma dúvida? A gente não tem compromisso com a hora, tá, gente? O vídeo pode ficar 300 horas. Se o YouTube aceitar, a gente vai subir ele para lá. Pois não, João Gabriel? Eu descomentei a linha 8 e 9. E aqui eu tenho o console log, né? Que a gente não vai nem usar mais esse console log, porque está encapsulado. E vejam só como isso é mágico, porque você pode ter dois input tools. Alguns meninos aqui ainda utilizam web, ele pode ter input tools web, e não vai mudar nada no código, a não ser o import input tools web, e vai chamar a função prompt, a função alert, enfim, e o software vai funcionar bem. E tudo certo. Encapsulation, né, que foi traduzido para português como encapsulamento, é uma das coisas assim fantásticas da programação. Porque ela dá liberdade para você mudar quando desejar, porque ao encapsular você controla as suas dependências. Ela não está espalhada, né? Você tem o controle das dependências, só é ali. Se você quiser mudar a forma de mostrar texto, eu quero mostrar texto agora de um outro jeito, você só vai lá na mostrar texto e dá uma nova implementação para ela. E todo mundo que utilizava ela vai utilizar a nova versão dela. Tudo bem, pessoas? O Adevan está dormindo, gente. Ele acabou de responder que não está dormindo. E é isso, deixa eu encerrar aqui.